Bom dia, meus amigos, graça e paz da parte de Deus Pai, de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam com todos nesta manhã e que o Pai dos altos céus vos abençoe poderosamente com todas as sortes de bênçãos celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pela graça e misericórdia, uma vez mais está chegando aqui este servo, Francisco Ribeiro, para junto com todos vós, nesta manhã, elevarmos juntos as nossas vozes ao alto, onde o Senhor está assentado, e agradecermos Ele por mais esse dia que Ele nos acordou uma vez mais nesta manhã para a vida, agradecer a Ele pelos livramentos, por tudo quanto Ele tem feito na nossa vida, na vida das nossas famílias. Eu quero estar deixando um texto para a nossa meditação, que está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 10, que assim nos diz: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque eu lhe dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a sua boca confessar o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeus e gregos, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos aqueles que o invocam. Porquanto todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam boas coisas. Louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, nesta manhã nós estamos diante de um texto de um homem que tinha uma missão de levar o evangelho ao interior, nos corações, na alma e no espírito das pessoas, formar Cristo dentro das pessoas, dos irmãos, das ovelhas, das quais o Senhor havia enviado ele com essa incumbência, com essa responsabilidade de levar o evangelho aos gentios. O que nos surpreende é que Paulo, ele começa dizendo que a oração dele por Israel, para o povo de Deus, é para que eles fossem salvos. Porque na verdade ele sabia que eles tinham o zelo de Deus, falava de Deus, mas não sujeitando a justiça que vinha de Deus, procurava estabelecer a sua própria justiça. Ou seja, alguém que crê em Deus, mas não crê no Deus da palavra, não crê no Deus, o Criador dos céus e da terra. Por causa de costume e tradição, eles criam um Deus imaginário e eles criam a sua própria forma de agradar a Deus e não aquela que Deus ordenou através dos seus estatutos, dos seus mandamentos, para que nós viéssemos a andar na sua palavra. Como ele disse: aquele que tem os meus mandamentos é o que guarda, e aquele que guarda o meu mandamento, o meu Pai o amará, e nós viremos para ele e nele faremos morada. Aquele que tem os meus mandamentos. E muitos são os que se tornaram tão sábios nos seus próprios entendimentos
e não querem mais sujeitar a palavra de Deus. Tem zelo por Deus, fala de Deus e até briga por causa da sua fé, da sua religião, das suas convicções, mas quando é confrontada com a palavra de Deus, com o que o Senhor Jesus nos mostra, ele se encontra fora da palavra de Deus. E se não estivermos sujeitos à voz de Deus, Deus não estará na nossa vida, Deus não reinará sobre nós, porque nós somos ignorantes, nós não somos submissos à sua voz, nós não obedecemos à voz do Senhor, e nós mesmos nos tornamos sábios nos nossos próprios entendimentos, queremos andar na vaidade dos nossos pensamentos e na nossa própria sabedoria, e isso nos afasta da presença de Deus. Paulo diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não fores enviado? Ele diz que tão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas da salvação, as boas novas do Evangelho. E eu, com uma tristeza muito grande no meu coração, eu vejo uma preocupação muito grande na modernidade atual em que vive a Igreja do Senhor na face da terra. No tempo em que eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus, que não está um tempo tão longe, tão distante, aproximadamente 30 anos, você saía nos domingos, estava a Igreja do Senhor distribuindo uma mensagem do Evangelho, convidando as pessoas e batendo de porta em porta e pregando o Evangelho de Cristo aos corações, às almas, anunciando a salvação por meio do sacrifício do Senhor Jesus ali naquela cruz. Estavam nas praças da cidade orando pelas pessoas, ministrando uma palavra, e hoje é coisa do passado. Raramente você pode encontrar uma pessoa que estará nas ruas da cidade ministrando uma palavra. É coisa raramente, ainda existe, mas uma quantidade muito mínima. Hoje a igreja se limitou a anunciar a palavra nos púlpitos da igreja. Alguns na modernidade, que precisamos fazer sim, mas isso não pode ser regra. Hoje, na modernidade, a igreja passou a divulgar as suas mensagens através de canais de comunicação, como é a TV, as redes sociais, transmissões ao vivo. Isto é importante, é sim, mas nós não podemos se limitar apenas a esse tipo de mensagem, de pregações, porque o apóstolo Paulo, ele visitava de casa em casa, levando a palavra do Senhor. Por quê? O Senhor Jesus deu a sua ordem imperativa, ele disse: ide por todo mundo e pregai esse evangelho a toda criatura. O próprio Senhor Jesus, quando esteve aqui no seu ministério terrestre, ele visitou as localidades, as aldeias, ele ia aonde estava a ovelha levar a sua mensagem, ele ia em busca das suas ovelhas, andando pelos campos, pelos desertos, ele estava sempre onde estava a multidão. E nós hoje, de uma forma moderna e contrária à palavra de Deus, nós queremos estar dentro de uma igreja e pedir ali os membros que convidem alguém para estar participando dos nossos cultos. Isso é bênção, mas nós não podemos se limitar somente nisso. Nós temos que ir aonde estão as pessoas, porque quando a ovelha está ferida, que ela está machucada, que ela está presa, ela não tem liberdade de se locomover até onde está a palavra de Deus. Os templos, os lugares aonde nós reunimos numa assembleia para adoração,
para adorarmos a Deus, esse tempo, ele é justamente para aqueles que já foram alcançados pelo Senhor Jesus, mas aqueles que ainda não receberam o Evangelho, como Paulo diz assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mas como invocarão aquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não fores enviado? Hoje existe uma luta, uma disputa, uma concorrência, uma competição para estar no púlpito de uma igreja, levando uma mensagem, uma palavra, como alguém que quer estar em evidência, como alguém que quer estar de uma forma dissimulada, que talvez nem ele mesmo perceba ser superior aos demais. E o Senhor diz que quando no reino de Deus nós estivermos, é diferente das coisas terrestres aqui do mundo secular, que aquele que quiser ser o maior é o servo do menor. O Senhor diz que Deus dá graça aos humildes, mas ele resiste ao soberbo. E tem muitas pessoas que na sua arrogância, na sua prepotência, lá no fundo, o seu orgulho faz com que ele sinta superior aos demais, que se não for ele que estiver ministrando a palavra, a igreja não vai ser abençoada, Deus não vai abençoar, mas a palavra do Senhor diz que Deus usa os que não são para confundir os que são. Louvado seja o nome de Jesus. E o apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Gálatas, que se eu quisesse agradar aos homens, eu não serviria nem mesmo para ser servo de Deus. Eu procuro o favor de Deus ou o favor dos homens. Se eu quiser agradar os homens, eu não sirvo para ser servo de Deus. E hoje, na atualidade, as lideranças das igrejas querem trazer uma mensagem que agrada gregos e troianos. A preocupação é manter os templos cheios de pessoas e não de preparar a igreja para encontrar com o Senhor, com o noivo nos aires. Nós devemos ter essa preocupação no dia que se chama hoje, de nós termos entendimento que o Senhor nos diz para nós irmos por todo mundo e levar esta mensagem do Evangelho a toda criatura. E nós precisamos desse contato com a pessoa que está lá fora, da ovelha que está ferida, daquela ovelha que não sabe o caminho de ir para a congregação, que não tem a liberdade que aqueles que estão na congregação receberam de Cristo Jesus, que já tem o conhecimento, que já foi alcançada pelas mãos do Mestre. Por isso o apóstolo Paulo diz que a oração dele era para Israel, para que fosse salvo. Aquele povo exclusivo de Deus, que falava de Deus, na declaração de Paulo ainda não estava salvo, porque eles não aceitavam a justiça que vem de Deus. Queria estabelecer a sua própria justiça, ou seja, justificar aquilo que faz e não aceitar aquilo que o Senhor nos deu, o seu mandamento, os seus estatutos, o seu ensinamento. E nós queremos outro ensinamento que nós mesmos criamos na vaidade do nosso pensamento, montando estratégia e narrativa que não foram o Senhor que nos deu. Mas que nesta manhã o Espírito Santo de Deus possa trazer em vossos corações esta revelação da palavra de Deus, para que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade na sua vida e fale com você de acordo com esta palavra, e que por esta palavra você vai ser guiado, como disse o salmista no Salmo 119, o verso 105. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Por isso escondi a tua palavra no meu coração, Senhor, para eu não pecar contra ti. Esconda a palavra de Deus dentro do seu coração. Esconda a palavra de Deus dentro de você e não dá ouvido para aquilo que não está aqui na Bíblia. Porque o apóstolo Paulo dizendo aos Gálatas, se descer um anjo do céu ou nós mesmos os apóstolos e vos anunciar um evangelho além, diferente desse que nós temos pregado, seja anátema.
Paulo diz: se descer um anjo do céu e te ensinar uma coisa que não está aqui na Bíblia, e se eles mesmos, os apóstolos, estivessem ensinando algo que não é da vontade de Deus, que não foi pela revelação do Espírito Santo de Deus, e essas pessoas que fizessem isso estariam sob a ira de Deus. Anátema, perdeu a graça de Deus. É o que as pessoas falavam antigamente, cuspia na terra 3 vezes para pronunciar essa palavra. É o desgraçado, aquele que perdeu a graça de Deus. Isto é muito sério. E nesta manhã, a misericórdia de Deus, coloque essas palavras nos meus lábios para que ela chegue até ao seu coração e que você possa refletir. Porque muitos estão achando que vai entrar no céu de qualquer maneira, com aquilo que eles imaginam. Mas eu digo para você que é a palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo, não vai ser assim. Aqueles que não obedeceram o Senhor, que não andarem na lei do Senhor, na vontade do Senhor, que não viverem no reino de Cristo, que não negarem a si mesmo, as suas vontades, os seus desejos, jamais entrarão lá no céu. O amado Senhor Jesus está registrado no Evangelho de João, no capítulo 12, a partir do verso de número 44, o Senhor Jesus diz assim: eu vim como luz para o mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não guardar, eu não julgo. Eu não vim julgar nem condenar o mundo. Eu vim para salvá-lo, mas tem quem o julgue. Essa própria palavra que eu tenho pregado vai julgar o homem no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, assim como o Pai me deu a palavra. Essa palavra é do Pai. Aquilo que eu recebi do Pai, eu tenho transmitido a você. E essa própria palavra vai julgar um homem no último dia. Então hoje você pode ter uma fé, como tinha o povo de Israel, que Paulo faz uma oração para que eles fossem salvos. Falava de Deus, tinha zelo por Deus, fazia os seus cultos, as suas reuniões todos os dias. Paulo afirma categoricamente aqui que eles estavam perdidos. A minha oração a Deus é para Israel, para que ele seja salvo, porque eles não aceitando a justiça que vem de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça. E o Senhor Jesus diz que passará os céus e a terra, mas a sua palavra não passará. Vamos orar ao Pai neste momento. Quero convidar você para unir a sua voz comigo. Vamos clamar o céu, vamos falar com o Senhor. Pai querido, Pai santo, Pai amado, Rei meu e Deus meu, neste momento, Senhor, eu te dou graças, eu te dou glória, eu te dou louvores, Senhor, pela sua bondade e misericórdia, pela tua palavra ministrada aos nossos corações, pelo poder do teu Santo Espírito, Senhor, nesta manhã. Aqui está este humilde servo, que a sua bondade, a sua misericórdia me trouxe aqui uma vez mais nesta manhã, quando me acordaste para a vida, para estar aqui, Senhor, falando do teu amor, da tua grandeza, da tua justiça e da tua misericórdia. Pai querido, eu te peço por todos aqueles que estão sobre a face da terra, daqueles que fazem menção do teu nome, daqueles, Senhor, que fala do teu amor, da tua grandeza, mas que apenas não venha, Senhor, falar, mas que venha viver, Senhor, a verdade que há em Cristo Jesus, que entregou por nós ali naquela cruz, e que esta palavra venha ser inserida no coração de cada um de nós, que nós não venhamos, queremos sermos sábios aos nossos próprios olhos, que nós não venhamos, Senhor, querer estabelecer a nossa própria justiça, porque quem é o homem para justificar diante da tua grandeza, diante do Senhor, diante da tua palavra? A tua palavra diz que é o Senhor que nos justifica. Quem condenará aquele que o Senhor justifica? Ó Senhor, aquele que é justo aos seus olhos, aquele a quem o Senhor dá graça de negar a si mesmo, de receber, Senhor, esta palavra e viver a palavra do Senhor, como o apóstolo Paulo disse: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que o Senhor venha viver, Senhor, na vida da sua igreja. Eu te peço principalmente, Senhor, por aqueles que estão em cima do púlpito, os pastores, os pregadores, para que o temor do Senhor esteja nos corações deles, que eles não venham ensinar novidade, filosofia, ideologia, mas que eles anunciam a tua palavra, que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que a espada,
alguma de dois gumes, que penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medula, e que é apta para discernir os pensamentos e intenção dos corações. Querido Deus, tudo que nós precisamos é levar o seu evangelho, a tua palavra do jeito que ela é. A tua palavra é poderosa para transformar, para salvar, para purificar e limpar as mentes e os corações da pessoa. Não é necessário que nós venhamos, na nossa sabedoria, querer arrumar algum argumento, alguma forma, alguma metodologia para poder fazer com que as pessoas creiam no Senhor, porque só a tua palavra é poder, é suficiente. A tua palavra é vida, a tua palavra é água que limpa, que purifica. A tua palavra é espírito que fala ao coração daquele em quem o Senhor envia a sua mensagem, a tua palavra. Pai querido, eu te peço por todos esses que nesta manhã estiveram aqui, Senhor, comigo, uma vez mais orando ao Senhor, te pedindo forças para continuar, Senhor, nesta jornada de luta, de aflições, Senhor, aonde muitas vezes a dor, a tristeza, a injustiça, soberano Deus, quantas são as aflições do justo, o Senhor o sabe, o Senhor o conhece, mas o Senhor as livra de todas elas. O Senhor é o bom pastor que cuida do seu rebanho, as alimenta e as conduz em segurança, e durante a noite o Senhor chama e vai na frente delas e leva elas para o seu aprisco, onde elas estarão protegidas, porque o Senhor é o bom pastor que ama as suas ovelhas. Querido Deus, abençoa a todos, Pai, neste dia. Abençoa, Pai, onde que chegar esta palavra, que chega a unção do Teu Espírito, que chega a revelação do Senhor, que abre a mente e dá entendimento para que as pessoas possam compreender e ouvir e entender a vontade do Senhor para as vidas dela, porque aqui, Senhor, aquele povo que era o povo exclusivo do Senhor, o povo de Israel, tinha zelo pelo Senhor, conhecia o Senhor de ouvir falar, mas não obedecia a tua voz. Aquele povo não era submisso à sua vontade, queria estabelecer as suas próprias vontades, as suas próprias justiças, querendo fazer aquilo que eles acreditavam e não aquilo que o Senhor havia ordenado. Que o Senhor tenha de misericórdia de nós, que o nosso coração, Senhor, esteja aberto, que o Senhor tenha liberdade de falar conosco e de nos conduzir no centro da tua vontade. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Dai-nos força e graça para obedecer o Senhor todos os dias. É o que eu te peço, Deus, e já eu te agradeço, em nome de Jesus. Meus queridos, muito obrigado uma vez mais por ter estado comigo aqui no canal Missão Palavras Vivas nesta manhã. Que o Pai dos altos céus vos abençoe com todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus, e que habite em coração de cada um de vocês ricamente a palavra de Cristo, a palavra que tem poder, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que lava e purifica, como o Senhor Jesus disse: vós já está limpo pela palavra que eu vos tenho falado. E que esta palavra venha como água sobre as nossas vidas e nos limpa de todas as nossas iniquidades, e que Ele nos conduz, porque a palavra dEle é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que nós venhamos andar nesta luz da palavra de Deus a cada dia e não atentarmos naqueles que são arrogantes, aqueles que são soberbos, mas que nós venhamos atentar na palavra de Deus, lê-la, meditá-la de dia e de noite, porque você será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, que dará o seu fruto na estação própria, e quando vier o tempo de sequidão, você não vai se abalar, as suas folhas não murcharão, porque você está sobre o rio das águas vivas, que é a palavra de Deus. Muito obrigado por ter estado comigo. Um grande abraço deste servo ao seu coração, e aonde que chegar o abraço deste servo, que chega as potentes mãos do Senhor, te envolvendo com sua glória, com teu poder, e que te faça flutuar nas asas do Espírito e passar por cima de todas as adversidades e continuar caminhando
para a glória e louvor do nome de Jesus, até receber nas mãos do Senhor a coroa eterna da glória. Um forte abraço, fique na paz, que Deus abençoe a todos vocês. Essa foi mais uma oração da manhã e eu sou Francisco Ribeiro, aqui no canal Missão Palavras Vivas. Nos ajude compartilhando essa palavra, escrevendo aí no canal, a levar esse evangelho aos corações daqueles por quem Jesus morreu ali naquela cruz. Em nome de Jesus, fique na paz, um dia abençoado a todos. Deus os abençoe.